Bíblia vai trazer algo muito importante lá em Mateus capítulo 24, versículo 45 a 51. Se você estiver com a sua Bíblia aí, ou com o seu celular, você pode tanto baixar no aplicativo ou pesquisar na internet, Mateus 24, do versículo 45 a 51. E Deus vai tocar grandemente seu coração através dessa mensagem, que vai dizer assim, Mateus 24, 45 em diante. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a tua casa, para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele que serve o Senhor, quando vier achar assim servido. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se o mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo um dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e o separá-lo-á e o destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dente. Aqui dá para ver que Jesus está contando a parábola do seu sermão profético, a parábola dos dois servos. Jesus, ele traz essa parábola despertando ao mundo que somente há dois servos, o servo prudente e o servo que é mau, o mau servo. E o prudente, ele serve ao Senhor. O prudente, ele ama servir ao Senhor. O prudente, ele ama guardar a palavra de Deus em seu coração. Esse é o prudente verdadeiro. Esse é o Então aqui na palavra, a parábola dos dois servos, o servo mau e o servo prudente. O servo mau, ele pensa consigo mesmo. E já o servo prudente é aquele que serve ao Senhor, é aquele que ama fazer a obra do Senhor, é aquele que guarda a palavra do Senhor em seu coração, como o salmista Davi deixa bem claro lá em 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração. E a partir daqui, o próprio Jesus, ele vai fazendo essa comparação. Jesus, ele vem trazendo um alerta. O mau servo, quando ele pensa consigo, meu senhor tarde virá, são aqueles que deixam de buscar, são aqueles que pensam que Jesus vai demorar para voltar. Mas escute uma coisa, Jesus está voltando e a vinda dele é a qualquer momento. E muitas das vezes a gente esquece de ler a palavra, a gente esquece de orar, a gente esquece de buscar a Deus. Por quê? Porque o pecado, ela tomou verdadeiramente conta das nossas almas. Mas quando aceitamos Jesus, Jesus
faz morada em nossas vidas, aleluia. Jesus, ele entra em nossas vidas, fazendo uma grande mudança em nossas vidas. Jesus, quando ele entra em nossas vidas, enchendo nossos coração de amor, enchendo nosso coração de gozo, enchendo nosso coração de bondade, enchendo nosso coração de longanimidade. E esse é o verdadeiro Cristo que nós servimos. E aquele mau servo, quando ele pensa consigo mesmo, ele vai aproveitando a vida no pecado, ele vai aproveitando a vida na prostituição, ele vai aproveitando a vida na fornicação, ele vai aproveitando a vida em tudo aquilo que não faz bom para a alma, que não faz boa saúde para a alma. O pecado, ela destrói verdadeiramente a vida de um ser humano. Mas quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, aceitando Ele como Senhor e Salvador, confessando nossos pecados, porque lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Deus, Ele é amor e justiça. Ele não é só amor, mas também é justiça. Deus, Ele é um Deus equilibrado. Na Bíblia também vai dizer, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, vai dizer: e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aí a minha pergunta é: você sabe para onde a sua alma vai? Porque muitos não têm a certeza se vão para o céu. Deixam a dúvida tomar de conta. Não se sabe muito bem se Deus está presente em suas vidas. Mas quando você aceita Jesus, Ele faz morada na sua vida. Ele faz morada em você. Jesus, ele diz lá em João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar lugar, e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Jesus, ele vai vir buscar uma igreja noiva, lavada e remida. O que muitos ensinam é que vão para o purgatório. Dizem que vão pagar pecado lá no purgatório. Na minha Bíblia, o salário do pecado não é purgatório. Na minha Bíblia está escrito que o salário do pecado é a morte. Na minha Bíblia diz: depois que vem a morte é que segue o juízo. Aí a minha pergunta é: você está realmente preparado para isso? Você tem mesmo a certeza se vai para o céu desse jeito? Precisamos estar preparados, buscar a Cristo Jesus hoje, porque Ele pode voltar agora, daqui a 10 minutos, Ele pode voltar amanhã, pode voltar semana que vem, mas precisamos estar preparados hoje. Porque se Jesus voltar e a igreja subir e você ficar, não haverá mais misericórdia, não haverá mais piedade. O que aconteceu com esse mau servo é que ele pensou consigo mesmo. Mas o próprio Jesus ensinou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Precisamos negar essa vida de pecado. Precisamos negar o que esse mundo oferece. Precisamos buscar uma vida de santidade. Lá em 1 Pedro vai estar escrito assim: sede santos, porque eu sou santo. O que é ser santo? É ser separado da vida de pecado.
Jesus, ele vai vir voltar para vir buscar a sua igreja santa. Não deixa para depois. Aceita Jesus hoje. Aceita Jesus nesse exato momento. Porque Jesus, ele vai vir buscar aquele que é bem-aventurado que serve a ele. Jesus, ele vai vir buscar uma igreja. Olha que diz no versículo 46 de Mateus 24. Bem-aventurado aquele que serve o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Jesus, ele vai vir buscar aquele que serve a ele. Quer ir para o céu? Aceita Jesus, mas servindo a ele. A Bíblia também vai dizer que o diabo, ele anda ao nosso derredor, procurando a quem tragar. O diabo, ele anda ao derredor, procurando para devorar. Muitos são devorados por causa do pecado que têm aceitado em suas vidas. Mas se você aceitar Jesus hoje, pode ter certeza que Jesus vai te perdoar. E o que vai acontecer com aquele mau servo? Com aquele servo que pensa que pode tudo. Com aquele servo que pensa que vai adorar ao Deus, mesmo vivendo na vida de pecado. E vai dizer assim: e virá o Senhor daquele servo no dia em que eu não espera. Tem muitos que não sabem que Jesus pode vir, mas ele vai voltar. Ele está vindo. Ele está voltando. Os sinais estão aí. As tempestades estão aí. Jesus, ele está voltando. E aquele que pensa consigo, aqui no 31 ele vai dizer: separá-lo-á e destinará a tua parte com os hipócritas. Muitos terão teu destino ao inferno por causa do pecado. Muitos estão deixando de aceitar Jesus como Senhor por causa do pecado. A Bíblia, lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, vai dizer: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo cegou o entendimento das pessoas por causa do pecado. Mas Jesus quer te libertar hoje. Jesus quer te salvar hoje. Jesus, ele quer te livrar dessa tentação. Jesus, ele quer te tirar dessa lama. Jesus, ele quer te tirar dessa situação que está te levando para o inferno, para que você venha servir ele como Senhor e Salvador. Aceita Jesus hoje. Jesus, ele quer te libertar. Jesus, ele quer te salvar. Jesus, ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Não deixa para depois. Porque Jesus, ele pode vir a qualquer momento em que você não sabe, nem eu sei, nem o Cristo Jesus não sabe também. Somente a Deus. Lá no versículo 13 de capítulo 25 de Mateus vai dizer: vigiai, pois porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O que eu acho lindo no versículo, no capítulo 25, vai falar da parábola das 10 virgens.
5 loucas e 5 prudentes. As 5 loucas, elas pegam as lâmpadas, e as 5 prudentes, elas pegam as lâmpadas e levam consigo azeite. E elas foram para casa, para estarem se preparando para o encontro ao noivo. E aqui a Bíblia vai dizer no versículo 5, vai dizer: e tartando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Todas elas, não foi somente as 5 prudentes, todas elas já estavam se preparando. Mas à meia-noite, no versículo 6, vai dizer: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. À meia-noite ouviu-se um clamor. E esse clamor dizia assim: aí vem o esposo. Todas elas dormiram, todas ouviram o clamor. Mas tem uma coisa aqui que vai pegar muito de surpresa. No versículo 7: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. As loucas, elas não sabem pensar bem, mas as prudentes sabem muito bem o que pode acontecer, o que vai acontecer e que está prestes a acontecer. Por quê? Porque estão preparadas. E olha o tamanho da prudência dessas 5 prudentes. Elas disseram assim, no versículo 9: mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que vos falte a vós, e diante os que vendem e comprai para vós. No versículo 10: e tendo ela ido comprá-lo, chegou o esposo, e aquelas que estavam preparadas entraram para bodas. Que aquelas que estavam preparadas? As prudentes. As prudentes estavam o tempo todo preparadas. As prudentes estavam o tempo todo buscando, jejuando. E as loucas? É a mesma coisa do mau servo. Quando o mau servo pensa consigo, e uma coisa que no versículo 3, também vai me entender. Eu imagino eles dizendo: ele vai chegar a qualquer momento. Mas as prudentes, elas sempre se preparam. E a minha pergunta é: você está realmente preparado para a vinda do Senhor? Porque a vinda do Senhor vai pegar muitos de surpresa. E aquelas que estavam preparadas entraram para as bodas. Eu que estava do lado de fora, vão bater na porta. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E que estava do lado de dentro vai dizer: eu não vos conheço. Se você não quer ouvir essa frase que o Senhor vai dizer, se prepare hoje. Aceite Jesus como Senhor e Salvador enquanto há tempo. Porque Ele vai vir buscar aqueles que são realmente preparados. E no capítulo 20 de Apocalipse,
vai falar do juízo final. Capítulo 20 de Apocalipse. Logo nos primeiros versículos, do versículo 11, vai dizer que o céu e a terra fugiram. Ou seja, não tem onde se esconder. E no versículo 3 vai dizer, no versículo 12 vai dizer: e vi mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Mortos grandes e pequenos, famosos, desconhecidos, pobres, ricos, negros, brancos, vão ficar diante do juiz. E se você não aceita Jesus como Senhor e Salvador, vai enxergar Ele como juiz da sua alma. E nesse mesmo versículo 12 vai dizer: vai abrir os livros e também vai abrir o livro da vida. Esses livros, que já é o primeiro como registrado, vai dizer que vai mostrar se todos os pecados serão registrados. E no versículo 13 vai dizer que o mar deu os mortos, desde o dilúvio, desde o Titanic, e a morte devolveram, e a morte e o inferno devolveram os mortos. E olha que coisa linda no versículo 13, e também assustador. Aqui na parte B vai dizer: e foram julgados cada um. E foram julgados um por um. Todos aqueles que morreram em seus pecados vão estar diante do juiz. Já imaginou aquele que morreram em seus pecados diante do juiz? O juiz vai dizer: adúlteros na minha presença, não viste na minha palavra em Malaquias 2, seja leal com a mulher da tua mocidade? Não viste na minha palavra aquele que olhar e desejar a mulher do próximo já adulterou com ela? Não viste também na minha palavra que só pode largar a sua mulher em caso de prostituição ou de adultério? Leste isso? Não, Senhor. Lago de fogo. Idólatras na minha presença, é o juiz que vai chamá-lo. Na minha palavra vai dizer: não farás para ti imagens de escultura, e nem te prostrarás diante dela. Leste isso? Sim. Na minha palavra vai dizer que eu não darei a outro o meu louvor, nem a minha adoração, e também não divido a minha glória com ninguém. Leste isso? Sim. Lago de fogo. Homossexuais na minha presença, na minha palavra vai dizer: não te deitarás com homem, nem mulher com mulher. Na minha palavra também vai dizer, lá em Gênesis 2, eu fiz macho e fêmea. Deus não criou homem com homem e nem mulher com mulher. Ele criou homem e mulher. Está na Bíblia. Na minha palavra também vai dizer que essa prática é pecaminosa contra a minha palavra. Leste isso? Sim, Senhor. Lago de fogo.
E aqueles que durante o namoro tiveram relações sexuais na minha presença. Não lestes que na minha palavra eu julguei a terra pela imoralidade sexual? Sim. Não leste que eu julguei Davi pela imoralidade sexual? Sim. Não leste que na minha palavra vai ficar de fora quem se prostitui? Sim. Lago de fogo. É o próprio juiz que vai fazer isso no juízo final. É o próprio juiz que vai fazer isso no último dia. Se você não se apresentar diante dos homens, confessando seus pecados e confessando Jesus como Senhor e Salvador, você vai se apresentar diante do juiz. E no versículo 15, para me encerrar, lembra que no versículo 12 vai se abrir os livros e o livro das obras. E também esqueci uma coisa, o próprio Jesus também vai dizer que nesse último dia do juízo final vai se abrir a palavra. Oh glória! E a prova está lá em João capítulo de número 12, verso 47, vai dizer: quem me rejeita, eu não vou julgar agora, eu não julgo agora, mas a minha palavra vai julgá-lo no último dia. Os livros vai mostrar todos os pecados registrados. E no versículo 15 vai dizer: e aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aquele que não foi achado no livro da vida será lançado no lago de fogo. Está preparado para enfrentar o juiz? Ou você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Eu quero fazer um convite aqui a você que está alcançando esse serviço de som. Quarta-feira teremos culto aqui no Floresta. E você é o nosso convidado a estar conosco para ouvir a palavra. E Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. E outra coisa, não deixe para depois. Aceita Jesus como Senhor e Salvador. Porque quando Ele voltar e arrebatar a sua igreja, e aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, vai ser tarde demais. Aceita Jesus como Senhor e Salvador enquanto há tempo. Já que agradeço a minha oportunidade. Eu só quero louvar o hino.